7 verdades sobre Conor McGregor que você só vai ouvir aqui. Vem. Três tapinhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando no octagon aqui do podcast Três Tapinhas, o melhor podcast e menos humilde da internet brasileira, o maior lutador de MMA de todos os tempos, estará de volta neste sábado. Conor McGregor não é o melhor, não é o mais vencedor, mas há muitos argumentos para sustentar esta afirmação de que ele é o maior lutador da história do MMA. Muitos argumentos. Repito, nem o mais vencedor, nem o mais talentoso, nem o melhor, mas sustenta esse status de maioridade por muitas razões. E é isso que a gente vai debater aqui nesta edição de Três Tapinhas. Vamos trazer 7 verdades sobre esta lenda que estará de volta neste sábado. Então já deixa o seu like aqui, porque ele é muito importante pra gente. Você que está vindo pelo YouTube, você que está vindo pelo Spotify, sempre muito bem-vindo, sempre muito bem-vinda. Vai lá no YouTube, dá um likezinho também, por favor. E sem embromations demais, vamos meter o pé na porta aqui e trazer a verdade número 1 sobre Conor McGregor. Meloto, MMA Meloto, chega você cravando, sentenciando qual é esta primeira verdade que ninguém ousa dizer e que nós vamos dizer aqui sobre McGregor. Olá a todos. Bom, vamos lá então. A minha verdade número 1 sobre o Conor McGregor é o seguinte: o protecionismo e privilégio dado ao UFC, aliás, dado pelo UFC ao Conor McGregor, livrou ele de uma derrota na revanche para o José Aldo. Ai, hein, Meloto? Ô Barbie, de verdade, eu sei que você é muito fã do José Aldo, suspeito que seja o seu lutador preferido, já me responde essa daqui a pouco também, da história, como para mim é Amanda Nunes, como pro Meloto, era o Jorge St. Pierre, mas ele troca toda hora. Não, o Jorge St. Pierre nunca foi. Eu tô confundindo. Você achava que o GSP lá atrás, Meloto, quando a gente se conheceu, você achava que ele brigava para ser o GOAT. O Meloto, acho que é o... Ele fica, na verdade, entre o Shogun e o Vanderlei Silva. Essa que é a verdade. É o seu lutador preferido, o José Aldo ou Barbie? E dito isso, você consegue ser isento? Você concorda que o Aldo venceria aquela revanche, se tivesse acontecido? Eu vou dizer para vocês, senhoras e senhores, que eu mesmo não sei quem é o meu lutador favorito de todos os tempos. É uma coisa difícil de avaliar. Eu tenho meus lutadores favoritos de momento também. Mas definitivamente o Aldo foi um dos caras que eu mais gostei de acompanhar e é tranquilamente um dos caras que eu mais gosto de analisar, mais gosto de rever luta. Acho que ele fez algumas das coisas mais incríveis que eu já vi no MMA. Então entra na conta, com toda certeza. A respeito dele ganhar ou não a revanche, existem alguns fatores aqui a se considerar que, tipo assim, para começar, essa revanche aconteceria no peso pena, porque o Conor estava cortando até o osso naquela época, sabe? Era uma questão que, quando ele foi lutar pelo cinturão, foi até uma coisa nova, porque a gente nunca tinha visto essa ideia de um lutador ganhar o cinturão e mudar de categoria. Isso foi algo que, eu vou comentar isso mais tarde, mas foi algo que foi introduzido pelo Conor McGregor. E eu lembro que na pesagem era uma coisa que o técnico dele estava falando: eu nunca mais quero ver o Conor fazer esse corte de peso. Se essa revanche fosse ocorrer na categoria peso-pena, então o meu palpite seria o mesmo que foi na primeira luta, que seria uma vitória do José Aldo. Porque, assim, a questão de, sei lá, nocaute em 13 segundos, todos sabemos o que aconteceu. E eu não estou dizendo que as chances do Conor seriam absolutamente nulas de forma alguma. Obviamente não, ele ganhou a luta, sabe? Mas considerando uma luta que esse nocaute fenomenal não acontece nos primeiros momentos, e eu acho que existem boas chances, considerando que é um resultado que nunca mais se repetiu na carreira do Aldo, sabe? Ele nunca mais entrou numa luta e foi obliterado dessa forma. Sempre foi um cara muito consciente defensivamente, sempre foi um cara que conseguiu fazer as lutas durarem, que conseguiu tirar a explosão dos adversários. E eu acredito que o Aldo conseguiria uma vitória ali. E se o Conor realmente estivesse depleto por conta do corte de peso, seria ainda pior. Se essa luta acontecesse na categoria dos leves, eu já acho que complicaria mais, sabe? Eu acho que o Conor veria com
Sim. com melhor físico. Eu acho que o Aldo também subindo de categoria a primeira vez se encontraria em situações piores. Mas assim, eu não cravo, não. Eu não cravo, não. Não falo Aldo venceria. Também não falo Conor venceria. Seria uma luta bacana. Gostaria de ter visto. Os dois teriam boas chances. Mas eu também acho que, assim, nessa época, a revanche deveria ter acontecido. O UFC realmente aproveitou o fato e falou: não, deixa isso pra lá, coloca o Conor para subir de categoria. Resolveram explorar aí ao máximo a galinha dos ovos de ouro. Acho que foi uma boa provocada do Melo esta verdade. Eu também acho que a revanche deveria ter acontecido. Eu entendo vocês acharem que o Aldo venceria aquela eventual revanche, porque, porra, ele era muito favorito se a gente analisar friamente, né? Como um lutador mais completo, dominante. Contudo, o meu palpite para a revanche estaria no Conor McGregor. Porque a gente sabe como esse esporte é emocional, como ele tem um fator emocional mais do que qualquer outro esporte individual. Você está levando porrada na cara, está sendo humilhado perante a sua hombridade, mexe com todas as emoções ancestrais do ser humano. E se na primeira luta esse emocional já pesou para o Aldo, imagina numa segunda tendo sido nocauteado em 3 segundos. Eu acho que isso daria uma vantagem que equilibraria a luta a favor do Conor McGregor, e que mesmo numa luta arrastada, eu acho que ele venceria. Mas a gente nunca vai saber, porque isso é mero palpite. Verdade número 2, lembrando que Conor McGregor essa poderia ser uma verdade, hein? Conor McGregor é tão diferente que faz a gente até mudar o roteiro de 3 tapinhas. Substituímos mito ou verdade por verdades e fatos incontestes sobre Conor McGregor. A número 2 está com você, Barbie. Qual é? Essa verdade aqui, de fato, é uma verdade. Eu só queria levantar essa bola, porque muito se fala a respeito da questão do cardio do Conor, né? Que é um cara que passou do segundo round, ele não entrega mais nada. O Conor fez 3 terceiros rounds na carreira dele no UFC. E ele ganhou 2 desses, sabe? Ele passou do segundo round contra o Khabib Nurmagomedov, contra o Max Holloway e contra o Nate Diaz na segunda luta. E ele venceu os 2 primeiros. Ele venceu o Khabib Nurmagomedov, o terceiro round ele venceu, e ele também venceu o Max Holloway, o terceiro round. Eu só acho isso aqui um fato muito interessante, né? Porque é um cara, historicamente, que a gente pensa, passou do primeiro round, ele já não entrega mais a mesma ameaça. Mas por algum motivo, ele puxa o gás aí no prosseguimento da luta e ele consegue voltar para ela. A gente viu até nessa revanche contra o Nate Diaz, mesmo que ele tenha perdido o terceiro round e perdeu bem, ele ganhou o quarto, sabe? Puxou gás não sei de onde. É uma característica dele que já apareceu em outras lutas. Meloto, comente, por favor, a verdade número 2 que João Barbie trouxe. Eu concordo. Na verdade, assim, a verdade que o Barbie trouxe é a seguinte: o Conor não tem o gás ruim. E aí, isso às vezes é dito, né, pelas pessoas. Porque cansou rapidamente na primeira luta contra o Nate Diaz, ou porque o nível dele sempre cai. Mas é que às vezes ele vai lá e vence. E aí o Barbie já trouxe os argumentos para defender essa verdade. E eu concordo. E só para essa luta, vocês imaginam ela chegando no quarto round? Seco para você, Barbie. Cara, eu imagino ela chegando no quarto round. Existem várias coisas nessa luta que são difíceis de ajustar na previsão, e eu acho que a principal aqui, que vai ser, obviamente, comentado mais tarde, é que essa luta está acontecendo na 77, né? Está acontecendo nos pesos meio médios, que é um peso que o Conor já competiu, o Max Holloway nunca competiu. O Max Holloway estava fraco para a luta contra o Charles do Bronx. Não fraco no sentido que não conseguia lutar, mas fraco no sentido que existia uma diferença física muito cavalar entre ele e o adversário, e essa diferença física ainda na 77 deve se tornar mais cretina. Não que o Conor seja naturalmente um meio médio, mas eu acho que você ganhar todo esse peso, o Max nunca foi um cara que teve grande peso na mão, sabe? Então, a não ser que o Conor realmente deu uma morrida muito drástica no gás e não consiga se recuperar, eu acho que mesmo perdendo, o Conor faz essa luta durar. Sabe, não me surpreenderia nada ele chegar no quarto round. Verdade número 3, eu vos trago. Conor McGregor nunca, em toda a sua carreira no MMA, foi tão zebra como está sendo
nesta luta. Meloto, essa é a verdade número 3. Comento eu ou comenta você? Eu comento, posso comentar. Cara, em termos de odds, não parece, pelo que eu vi. Houve um equilíbrio aí nas últimas semanas, deu uma diminuída. Mas, pra mim, olhando assim friamente, sem pensar em número, é a luta que ele mais vai entrar com menos chances de vencer, gente. Eu não lembro de uma outra luta que ele entrou tão zebra. A outra seria contra o Khabib, mas ali ele tava no auge. O Khabib também, mas ali eram os dois no seu melhor. E tanto é que a luta foi, até certo ponto, ela ficou um pouco aberta ali em alguns momentos, né? O Khabib depois dominou e venceu. Mas essa agora talvez seja um mismatch. Então, eu tô com essa opinião também, eu concordo com essa verdade. Lembrando que quando eu escrevi o roteiro, o Conor McGregor estava mais zebra do que ele está neste momento, né? Esse podcast está indo a hora na quinta-feira, a gente está gravando meio próximo da data aqui, então vem dando uma equilibrada, e quando eu escrevi o roteiro, ele de fato era mais zebra do que ele tinha sido contra o Khabib. A coisa vem dando uma pequena equilibrada, mas pode abrir de novo na reta final. O fato é isso, essa palavra mismatch, ela pode ser usada nesse caso, nessa luta, Barbie? Cara, eu acho que pode, pelo menos em termos de expectativa, porque aqui a gente tá falando de um cara que tá há 5 anos sem lutar, mais do que isso, sem vencer, vindo de uma lesão horrorosa, um cara que tem vários problemas aqui a respeito de uso de drogas, de uso de álcool, problemas que já são, tipo assim, conhecimento público, que está voltando a competir no nível mais alto contra um cara que desde então continua a competir contra os melhores lutadores do planeta, que recentemente teve uma vitória contra o atual campeão peso leve, que estava competindo aqui contra top 5 dessa categoria também. Quando não existem mostras que ele está competindo nesse nível na atualidade. Como eu falei, a última vitória do cara foi o quê? 2019? Não sei, mas fazem muitos anos. Faz muitos anos. E você tem razão, Barbie. Eu concordo com você. Ele fez a mesma correção no último podcast. Eu tenho que aprender, de fato. Já faz muitos anos. Eu não me aguento, desculpa. Eu acho que a palavra mismatch cabe também. A gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. Rampazzo reage. Reginaldo Albanês, abre aspas, quero ver o Rampa imitando um ornitorrinco na comemoração dos 2.000 inscritos. Aproveita para ir fazendo a pesquisa aí, Rampa. Eu vou ser sincero, tá, Reginaldo? Eu fiquei curioso, mas eu me segurei. Eu não fiz pesquisa nenhuma. Minha suspeita é que o ornitorrinco não imita som, mas é um chute absolutamente sem embasamento nenhum. Eu não fiz a pesquisa. Eu só quero dizer que, assim, desafio topado, até porque a humanidade, presta atenção no que eu vou falar agora. Barbie, para de digitar e presta atenção no que eu vou falar agora. Meloto, para de olhar o celular. Presta atenção no que eu vou falar agora. Você cavalheiro, você donzela. Presta atenção no que eu vou falar agora. A humanidade não está pronta para a qualidade que este podcast entrega. Não está. É por isso que a gente tem poucos inscritos. Então eu topo esse desafio, que vai demorar uns 5 anos para a gente chegar em 2.000 inscritos. E tudo bem, porque o nosso compromisso é com a qualidade. Aí eu vou ter muito tempo para aprender a imitar um ornitorrinco com ou sem sonoplastia. Feito, Reginaldo. Muito bom. Gênios incompreendidos. Um dia, quando a gente não estiver mais aqui, as pessoas vão dar mais valor. Não, daqui 100 anos, cara, tipo, esse podcast vai pautar o planeta. Vamos lá. Meloto, verdade número 4 sobre Conor McGregor que você não escuta em outros podcasts. Diga lá, Meloto. Conor McGregor praticamente acabou com sua carreira ao tentar, ao buscar uma revanche desnecessária com o Dustin Poirier. E aí só um argumento rapidinho,
Ele tinha a chance de lutar contra o Jorge Masvidal pelo cinturão BMF, buscar outras lutas ali que pudessem favorecer mais né? Mas quis enfrentar um cara que ele já tinha vencido antes para se preparar para uma luta de boxe contra o Manny Pacquiao, que esse era o argumento, e também porque ele tinha uma rixa com o UFC naquele momento. Só que o que aconteceu? Perdeu pro Poirier, foi nocauteado, depois foi lá, fez a trilogia, quebrou a perna e nunca mais voltou. Então praticamente acabou com a carreira dele ao fazer essa má escolha aí. Cara, vou te falar que assim, é difícil discordar disso, é uma verdade mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas você falando isso, o que me veio à cabeça, a primeira coisa que me veio à cabeça não tinha como ele fazer algo diferente disso. Pensando com a cabeça do Conor McGregor, com a maneira como ele conduziu a carreira o tempo todo dele, de resolver as situações, de nunca sair por baixo. São 16 horas. De nunca sair por baixo. De sempre dar um passo para cima. Então, assim, ficou mal resolvido, deixa eu tirar a limpo aqui, como eu fiz com o Nate Diaz. O Khabib, eu só não bati nele porque ele não quis aceitar a revanche, ele sempre teve esse discurso, essa narrativa, um punho. É difícil pensar ele fazendo qualquer coisa que não a revanche, mas acho que você tem razão. A revanche, os fatos comprovam, né? Veio uma lesão gravíssima, uma humilhação dentro do octagon, 5 anos de hiato. Rapaz, fazia mais sentido ele fazer uma revanche, até mesmo contra o Nate Diaz, uma trilogia, de repente, ou o José Aldo, acho que era a revanche que mais queriam. Não sei. Mas esse não é o modus operandi do Conor McGregor. O Conor McGregor nunca mais vai olhar para a cara do José Aldo. Não faz sentido. E eu concordo com ele, com o staff dele. Ele não pode fazer nada melhor do que ele já fez com o Aldo. Só se ele não cautear em por isso que eu acho que ele errou em lutar contra o Poirier de novo. Que o Poirier ele tinha perdido. A primeira ele tinha ganhado. Não, mas peraí, você tá falando da primeira revanche? Sim, da primeira revanche. Cara, mas o negócio é que aquela luta... Para. Desculpa, Bárbara, desculpa te cortar, pelo amor de Deus. Você tá falando da segunda luta entre eles? Isso, aquela lá pra mim foi desnecessária ele ter ido atrás dela. Não, cara. Então você tem mais razão ainda, eu tinha entendido errado. Eu tava achando que você tá falando da terceira luta em que ele quebrou a perna. Não, ali, depois quando ele perdeu, fazia sentido a trilogia, mas antes, não. Então, não tinha pensado nisso, cara. Fala aí, Barbie. Sabe qual que é o negócio? É porque aquela segunda luta, ela deveria ter sido não só a volta do Conor, mas também a recepção dele pelo público como o ícone do MMA. Tanto que vocês lembram, todo mundo aqui lembra, como que o Conor mudou de postura para aquela luta, né? Subitamente se tornou um cara muito mais respeitador, porque agora ele não estava entrando ali como o jovem com fome que estava querendo conquistar seu nome. Todo mundo já sabia quem era Conor McGregor, então ele estava querendo aparecer para o público como o cara legal. Como, não, eu respeito demais meu adversário. É uma parada bem Muhammad Ali, que nessa altura do campeonato, a gente olha para a carreira do Muhammad Ali e a gente pensa, ícone, todos respeitavam o Muhammad Ali, só que o Muhammad Ali, quando ele estava lá, fazendo as paradas, ele xingava pra caramba os adversários, existia um ódio, sabe, existia um rancor muito grande de vários adversários dele, a luta histórica dele contra o John Fraser, bicho, foi regada a ódio, sabe, foi regada a um rancor muito grande entre os dois. Então eu acho que a gente olha pra trás e a gente deleta essas coisas, e era meio que isso que o Conor queria fazer, tipo assim, a gente ia olhar pra ele como a realeza do MMA. E aí ele pegou essa luta que na cabeça dele era uma luta simples. A primeira luta foi simples, essa segunda luta vai ser simples, vou voltar aqui pro meu auge. E aí quando ele perdeu essa luta, foi isso que o Rampazzo disse anteriormente. O Conor não consegue compreender perder uma luta e prosseguir como se nada tivesse acontecido, sabe? É tipo, perdi a luta, cara, vou voltar. Vou pegar o que era meu. E aí meio que caiu a máscara nesse aspecto também, né? Tanto que a postura dele para a terceira luta é completamente diferente da segunda, porque ele não aceita a derrota. E eu estendo essa verdade justamente, até mesmo para essa luta de agora. Mais uma vez ele tá buscando uma revanche desnecessária. Ele mirou o cara errado para lutar. Não era para estar voltando contra o Holloway. Nossa, Meloto, faz todo sentido, cara. Eu tinha entendido errado, tinha entendido que você estava se referindo à terceira luta entre eles, foi a segunda, e não tinha sentido. Nossa, faz todo sentido.
Escolhas erradas Sim, o mesmo. Jorge Masvidal com o cinturão BMF ali. Exato. Eu lembro que eu ficava pedindo essa luta na época. E uma luta, não sei, cara, potencialmente mais vencível para ele do que o Poirier, né? Que ainda estava muito bem na época. Não, mas o Conor era muito favorito contra o Poirier na segunda luta. Eu lembro, sim. Até porque tinha vencido a primeira. E também tinha uma questão da aura do Conor, né? Que estava voltando ali depois de aprender muito a respeito de boxe, com uma postura muito diferente, contra um cara que ele já tinha vencido, que também era trocador. Era um casamento estilístico muito bacana para ele. Barbie, verdade número 5 sobre Conor McGregor, tá com você. A verdade número 5 é uma coisa que eu até já comentei um pouco aqui, que é que o Conor mudou a forma que os lutadores de MMA encaram super lutas, para pior. Tipo, quem acompanhou na época sabe que eu tô falando, que quando o Conor subiu de categoria logo após ganhar o cinturão dos pesos penas, e existia a possibilidade séria de, se ele ganhasse do Rafael dos Anjos, ele fosse subir de categoria de novo, imediatamente, isso mudou a mentalidade dos lutadores. Alguém aqui lembra do Reino do Terror do Tyron Woodley, que recusava praticamente todos os contenders, falava, eu quero enfrentar o Michael Bisping. E era uma coisa que na hora, na cabeça dos fãs de MMA, aquilo ali não funcionava pra gente, né? Porque a gente estava acostumado que super luta era uma coisa conquistada através de muito suor, no sentido que a gente só cogitava super luta quando o cara já tinha limpado a categoria. Não tinha lutador pra ele. Tipo, hoje é impensável você ter Georges St-Pierre e Anderson Silva, os dois com Renato de 8 defesas, sem nunca se enfrentarem. Isso é impensável, porque se um cara defende o cinturão 2, 3 vezes, a gente já começa a pensar nele contra o campeão da categoria de cima. E eu falei 2, 3 vezes aqui, sendo generoso. A maior parte das vezes não chega a isso. O Ilia Topuria defendeu o cinturão dos pesos penas uma vez e subiu de categoria. E estava pensando em subir de novo. Eu concordo que o Conor foi quem protagonizou e quem fez a mudança dessa forma. Só explica para a nossa audiência por que ele foi o responsável por isso. Ele, na verdade, e o UFC, evidentemente, que chancelou as lutas que foram agendadas. Mas o que subsidia essa sua informação, essa sua opinião, perdão? Então, existem 2 fatores aqui. O primeiro fator é o descaso dele com o cinturão peso-pena, no sentido que a gente nunca tinha entendido, meio que nunca tinha aparecido o conceito de um cara subir de categoria para disputar o cinturão da categoria do outro peso e largar o cinturão da categoria de baixo. E isso não era uma coisa que acontecia. Então, quando o Conor entrou naquela pesagem contra o Aldo, com o treinador dele falando, eu nunca mais quero que ele bata o peso-pena, todo mundo tava, o que você tá falando? Se ele ganhar o cinturão e se tornar campeão peso-pena, aí que ele vai ter que bater o peso-pena, né? Ele é o campeão. Mas não, foi isso, ele largou o cinturão imediatamente. Bom, em teoria, porque na verdade ele segurou o cinturão bastante tempo, mesmo sem ter nenhuma intenção de descer para a categoria dos pesos-penas novamente. E, coisa que nunca tinha acontecido, correto, Melo? Nunca tinha, tipo... Se tinha acontecido foi em outras situações, mas nunca tinha acontecido dessa forma. E uma outra coisa também foi ele ter a disponibilidade de subir de categoria para enfrentar o campeão peso leve imediatamente. Isso não acontecia, sabe? Se acontecia assim, em termos de renda e cultura, essas coisas, de lutadores que historicamente também foram muito privilegiados, mas eu lembro aqui, eu tenho certeza que vocês também lembram, que existia uma época que o José Aldo queria subir de categoria para lutar com o Anthony Pettis, e o UFC vetou isso. Isso aqui é uma coisa inimaginável nessa altura do campeonato, né? Porque o José Aldo, domínio de mão de ferro, assim, super campeão, e o UFC falou, não, isso ainda não é uma super luta. Maluquice, hoje o cara defende 2 vezes, ele sobe. Deixa eu só te provocar. E por que você acha que essa mudança foi para pior? A gente não gostaria de ter visto o Anderson Silva contra Georges St-Pierre? Mas essa era uma luta que, mesmo nos padrões antigos, deveria ter acontecido. Eu só citei aqui que isso é completamente impensável, né, na atualidade. E eu prefiro quando a gente tem um campeão que se mantém na categoria, que fica lá, porque eu acho que virou uma coisa muito normal o campeão cortar até o osso, né? Quantos exemplos de campeão a gente não tem que são caras que ganham o cinturão e falam, meu Deus, esse corte de peso tá me matando. Pô, bicho, como que o corte de peso da sua categoria está te matando? Sabe, por que isso começou a acontecer do nada? Sabe, os caras realmente cortam peso até o osso por um espaço de tempo muito curto, porque eles querem
se privilegiar do corte de peso, claro, e não que tenha algo errado nisso, mas para mim é uma coisa que a organização deveria vetar, porque eu prefiro ter um campeão que se destaca ali entre o peso dele, do que ter um cara que vai ficar nessa população de categoria. Isso para mim desvaloriza o título. É essa coisa que a gente está falando, que na categoria peso leve, se eu não me engano, a última vez que o cinturão da categoria peso leve passou do campeão pro outro cara, eu acho que foi justamente na vitória do Conor em cima do Ed Alvarez, em 2016. Demorou 10 anos, cara, 10 anos pra gente ter um campeão perdendo o título do peso leve dentro do octógono de novo. Você tem noção disso? Isso é uma coisa absurda. Ô Meloto, acho que o ponto que o Barbie está trazendo é que o Conor McGregor vulgarizou o duplo campeonato. É a imagem dele com 2 cinturões no ombro, né? Aquilo ali chama muita atenção. E dá um valor, na minha visão, maior do que deveria para aquilo. Eu sou a favor do UFC começar a fazer diferente. Quando um cara defendeu o cinturão, ele fica com 2 cinturões. Cada vitória pelo cinturão é um cinturão a mais para ele ficar exibindo. Aí ia acabar essa palhaçada. Aí não ia ter mais esse negócio. Então, agora só... Sim, conclua, desculpa. Não, eu acho que o que mais importa na carreira de um lutador é o domínio da sua era, naquela sua divisão, porque se a gente for contar multicampeonatos em divisões diferentes, o Manny Pacquiao, que conquistou 8 títulos mundiais em categorias diferentes no boxe, seria o maior nome da história, seria maior que o Muhammad Ali, né? E até eu acho injusto com os pesos pesados isso, que eles não conseguem descer de categoria para lutar por um outro cinturão. Então eu acho que isso aí é um plus, e não algo que vai ditar quem é o maior ou não. O que eu ia dizer é que vocês têm alguma dúvida, número 1, que se Conor McGregor vencer Max Holloway, ele vai direto para o cinturão contra o Dustin Gaethje? Nenhuma, acho que até uma maçaneta de porta concordaria com isso. Número 2, que ele teria chances relevantes de vencer o Dustin Gaethje, talvez, eu acho até uma luta até mais... será que eu vou terminar essa frase? Acho que não. Acho que seria uma luta encrencada para ele também. Mas, número 3, o quão apoteótico seria McGregor encerrar a carreira tendo reconquistado o cinturão dos pesos leves do UFC em 2027? Eu tenho uma dúvida. Será que ele vai lutar pelo cinturão dos leves ou vai tentar fazer uma Irlanda versus Rússia 2 contra o Islam Makhachev? Imagina, por que ele faria isso? Se a derrota é óbvia e iminente contra o Makhachev, contra o Gaethje, mais velho, porradeiro, aí é vaca louca. Aí é rodar os dados, ele tem chance. McGregor é um excelente pugilista, né? Eu acho que a gente tem que levar em conta que eu não sei se o Conor bate peso leve de novo, não. É isso que eu ia dizer, é muito conivente. Quando ele quer, ele bate o peso. É quando não quer, ele não bate? Exato, assim. Tá vendo porque ele fugiu do José Aldo? Mas, cara, o Conor já não é mais nenhum menino. Não só não é mais nenhum menino, faz muito tempo que ele não... Vocês acham que ele não bateria o peso leve pra lutar contra o Justin Gaethje? Eu acho que ele bateria. Ele teria essa cara de pau, sim. Eu não sei, cara. E pra ser sincero, a gente tava falando aqui muito a respeito de como o Conor e eu não sei se ele priorizaria enfrentar o Justin Gaethje a enfrentar o Islam Makhachev, se dada a oportunidade. Tipo assim, eu concordo com vocês que a estratégia certa seria lutar com o Justin Gaethje. Ele tem mais chance de ganhar do Gaethje, isso é certo. Pois é, mas eu não sei. Imagina a ideia pro Conor de chegar lá e deitar o Makhachev, o discípulo do maior rival dele, também do maior algoz dele, sabe? Isso aí é uma coisa que fica na cabeça dele, com certeza. O Conor, ele tem uma autoconfiança que ele acha que venceria o Tom Aspinall. Então ele aceitaria enfrentar o Islam, assim. Eu não sei se essa autoconfiança não foi quebrada junto com o osso da perna. UFC 329, McGregor versus Holloway. Aliás, cardaço de sapato, hein? Temos um cardaço de sapato, a nota vai ser alta, eu vou dar ela agora para vocês. Vamos comentar luta por luta, João Menegali Barbie, o maior e melhor, esse é GOAT das análises.
indiscutivelmente. Analista de lutas do MMA mundial. Vamos ver, vamos apresentar as lutas, vamos ver se vocês concordam com a nota de teto que eu estou dando para esse evento, que é 8, de 0 a 10, 8, para mim tá um cardaço de sapato. Concorda comigo, Donzela? Concorda comigo, Cavalheiro? E a nota do evento passado, Fiziev versus Torres, eu tinha dado a nota de teto 2. Um card patético. É engraçado. Quando eu dou uma nota 2, é muito difícil a nota final não ser 1. Porque para a nota ser 0, o evento tem que ser assim, tem que cair um cometa em cima do octagon. E para a nota ser 2, tem que ser também uma hecatombe de nocautes e finalizações e lutas de reviravoltas. Evidentemente que a nota ficou 1. Agora, nota de teto 8 para esse card, que vejam vocês, tem Robert Whittaker no card preliminar. Meloto, por favor, que horas começa o card nesse sábado, para ninguém perder, e qual a primeira luta dele? O cometa ia cair na nuca do lutador, e o Corb ia dizer que não pegou na nuca. Mas vamos lá. Bom, o evento está previsto para começar às 18 horas, na hora de Brasília, e a primeira luta é entre o brasileiro Alessandro Costa e o americano Cody Durden, o brasileiro que está pegando essa luta aí com o menor aviso prévio, né? Era para ser o Odd Osbourne enfrentando o Cody Durden. Mas é isso, teremos essa luta aí para abrir o card preliminar desse próximo evento do sábado. O brasileiro é levemente, até consideravelmente favorito nas casas de apostas. E aí, Barbie, concorda? O Cody Durden é azarão contra quase todo mundo, mas apesar disso ele tá vendo uma performance muito bacana contra o Jafel Filho, que eu achei que ele perderia e na verdade ele dominou até com uma tranquilidade, ele ganhou a luta em pé, ele conseguiu várias quedas, ganhou a luta no chão também. Tipo assim, ele é um cara extremamente inconstante, mas é um cara que também pega muitas lutas de última hora, sabe? Ele tem quedas decentes, ele tem um jogo de trocação que faz o serviço quando necessário, mas toda vez que ele sobe um nível que seja um pouco, ele toma bastante atraso, sabe? Mas, bom, assim, a luta anterior dele contra o Tumendeberel foi, acho que, a luta que mais me chamou a atenção, porque a impressão que dava é que não importava o que o Tumendeberel fizesse de errado, o Durden não conseguia aproveitar, porque ele tinha pior wrestling, ele tinha pior trocação, era mais fraco fisicamente, tinha menos poder de nocaute. Eu acho que essa luta contra o Alessandro é um pouco disso, porque mesmo que ele tenha uma vantagem aqui considerável em termos de wrestling, em termos de qualidade nesse quesito, de conseguir colocar a luta para baixo e segurar, eu acho que o Alessandro é definitivamente um grappler superior aqui, eu acho que ele bate mais pesado, eu acho que ele tem a trocação superior, eu gosto dos golpes no corpo dele, eu gosto dos chutes baixos, a capacidade dele de causar dano nessa categoria é uma coisa bem rara. A maior parte das lutas que ele venceu dentro do UFC foram por nocaute, inclusive, e eu tô apostando mais numa performance nesse estilo. Eu acho que as quedas vão acontecer, mas acho que o Cody Durden não vai conseguir se aproveitar delas. Eu acho que o Alessandro vai conseguir machucar bastante ele com chutes baixos, com os golpes no corpo, e vai crescer ao longo da luta. Isso aqui considerando que ele não vai ficar preso embaixo. Então, meu palpite vai ficar com o Alessandro Costa. Muito bem, a luta seguinte é entre mais um brasileiro contra um americano, é o Ryan Gandra, enfrentando o americano Zach Rizzi. Mais um brasileiro também favorito nas casas de apostas, né? Essa que é uma luta pelo peso médio, anterior é um peso mosca. E aí, Barbie, o Ryan estreou no UFC, nocauteando o José Medina, né? Uma luta que se esperava isso mesmo, né? 41 segundos, até foi rápido. E o Zach Rizzi perdeu para o Michel Pereira na última luta, numa derrota por decisão dividida. O que tu acha dessa luta? O brasileiro é favorito mesmo? Cara, é uma luta difícil assim de se avaliar. O Ryan Gandra, até o momento, ele lutou com um nível muito baixo de adversário, muito baixo mesmo de oposição, até mesmo nessa estreia dele no UFC. Foi contra um cara durável, que ele pôde simplesmente atacar com combinações até conseguir o nocaute, sabe? Eu não acho que ele tenha muito a entregar em termos técnicos, mas o Zach Rizzi é mais ou menos a mesma coisa. Ele é um cara super explosivo, um cara super atlético, longo, bons chutes, bom poder de nocaute, bom jogo de solo também, mas defesa de queda péssima.
não tem a melhor da defesa. Achei, inclusive, que ele venceu a sua última luta contra o Michel Demolidor, mesmo tendo saído com a derrota aqui. É uma luta difícil de avaliar, porque a gente não sabe muito quão bom o Ryan é. A gente sabe que, até o momento, a oposição que ele enfrentou é de nível tão baixo ou tão abaixo dele, que ele conseguia andar para frente sem medo do que estava vindo do outro lado. E eu acho que ele vai fazer isso, e para ser sincero, é por isso que o meu palpite está indo nele também. Eu acho que ele vai bater no Zach Reese até conseguir o nocaute no primeiro round. E assim, essa é uma luta que ele pode ter um choque de realidade. Subitamente está batendo num cara que é tão atlético quanto ele, mais rápido do que ele, que aguenta pancada também. E aí, o que ele vai fazer quando o adversário conseguir se manter na luta, mesmo depois de tomar atraso, sabe? Mas eu aqui acho que o Zach Reese é um cara cheio de defeitos também, principalmente defensivamente. Então, meu palpite está indo no Ryan Gundler para poder explorar isso, porque mesmo que eu não acho que o estilo dele é sustentável a longo prazo, eu acho que para essa luta em específico vai dar certo. Então, meu palpite vai ficar com o Ryan Gundler. Perfeito, e depois a gente vai ter o peso galo ranqueado, Farid Basharat, um afegão, enfrentando um estreante que tá pegando essa luta aí com pouco aviso prévio, o americano John Garza, 23 aninhos, cara que tá vindo aí do Fury FC, foi um lutador relevante lá, mas vai pegar uma pedreira que é o Farid, né, Barbie? O Farid ia enfrentar, aliás, o Ed Elwin, né, que era uma grande joia até então, uma luta que seria interessantíssima, mas teremos agora isso, né? Nas casas de apostas, favoritismo muito grande pro Farid. O que tu acha? Eu acho que é um favoritismo assim, de bom tamanho, sejamos bem sinceros aqui, o UFC tá colocando esse menino John Garza, que já mostrou um certo potencial fora do evento, bom poder de nocaute, um cara super jovem, tá com 23 anos só, boa trocação, mas tá competindo num nível baixíssimo. Essa luta entre o Farid Basharat e o Ethan Ewing, o vencedor provavelmente seria a principal promessa da categoria na atualidade, sabe? Era uma luta que, apesar de eu achar que ela não deveria ter sido marcada, porque coloca dois caras que poderiam estar competindo já para entrar no top 15 um contra o outro, eu tava com muita vontade de assistir. Acho que seria uma luta do mais alto nível. Mas agora o que a gente vai ver, muito provavelmente, é o Farid dando porrada num menino. Apesar que esse menino aqui pode ser que ele siga o caminho do Ethan Ewing e consiga aí uma grande vitória nessa estreia de última hora contra um cara que tá super hypado, né? Que foi exatamente o que o Ewing fez contra o Wellmaker, o Malcolm Wellmaker, quando ele entrou no UFC. Mas eu não tô vendo isso não, pra ser sincero. Eu acho que nessa altura do campeonato, John Garza é um lutador extremamente imaturo. Acho que ele é um cara de muita explosão, não é um cara que consegue manter o ritmo da mesma forma ao longo de 3 rounds. E acho que aqui o Basharat, cara, ele é um lutador muito completo. Ele tem um jab muito bom, ele tem um controle de distância muito sólido, ele entra bem nas quedas, domina bem o jogo de solo. Ele também não tem o melhor cardio do planeta, mas ele só cansa no terceiro round depois de uma luta de alto volume. Eu acho que aqui ele conseguindo controlar a distância, entrando em quedas quando o adversário expõe o seu peso, ele vai dominar essa luta sem grandes problemas. Acho que ele é melhor em todos os quesitos aqui. Ficaria bem surpreso com um resultado diferente de uma vitória tranquila do Basharat. Assim, é para isso que a gente assiste o esporte. E esse aqui, no caso, pelo menos, é uma escolha correta do UFC, que eles estão dando essa oportunidade. Tipo, alguém tinha que pegar essa luta em 3 dias. Eles estão dando para um cara super jovem e um cara que já vinha mostrando um certo nível de talento. Então, se por acaso ele fizer o milagre, eles conseguem criar o cara. Sabe, não é um qualquer que já tem 40 derrotas em cenário regional. Não, esse é um cara que potencialmente chegaria num nível bem decente se prosseguisse a carreira de uma forma normal. Tá aí recebendo a chance da vida. Na minha opinião, vai tomar uma surra. É isso aí. Perfeito, então. E depois a gente vai ter o Damian Pinas enfrentando o brasileiro César Almeida, né? O Cezinha. Esse kickboxer do Glory, né, um kickboxer de altíssimo nível, que foi muito bem ranqueado lá enquanto estava lá, chegou a fazer uma trilogia com o Poatan antes de ir pro Glory, né, ficou 2-1 pro Poatan. E aí, Barbie, o que podemos esperar aí dessa luta? É o último brasileiro do card, né, a gente não vai ter mais brasileiro. O Damian Pinas aí, representante de Aruba, né, o país aí que tem perto ali, compõe os Países Baixos, o único representante desse país na história do UFC. O que podemos esperar? O brasileiro não é o favorito nas casas de apostas.
Cara, essa é uma cotação bem interessante no sentido que o Damian Pinus até o momento ele foi perfeito na carreira dele, inclusive a estreia no UFC foi perfeita, mas o nível de competição é baixíssimo. Eu sei que eu já falei isso que é a respeito de outras lutas nesse card, mas essa eu acho que é a mais na cara, né? Porque a gente tem o César Almeida que, por mais que ele não seja um lutador do mais alto nível, ele vem competindo dentro do UFC, ele vem tendo resultados decentes, e toda vez que ele pega um cara que consegue colocar a luta para baixo, ele perde a luta. E ele pegou esses caras assim, que também eram kickboxers. Ele pegou o Kopilov, que estava colocando a luta para baixo, mas o Kopilov nem sequer é um wrestler. Então é uma coisa que, assim, fica difícil, sabe? Fica difícil você ter muita esperança nele. Imagina se ele fosse pegar caras que são realmente wrestlers, complicaria muito para ele. Agora tá pegando um outro kickboxer, o Damian Pinus, cara. Ótimos golpes retos, um poder de nocaute absurdo, uma envergadura surreal para a categoria, acho que proporcionalmente, assim, é uma das maiores envergaduras que a gente tem no UFC hoje. Eu acho que tem muito hype em cima dele, com certeza, merece. Tem 14 anos de diferença dele pro Cezinha, mas também tem uma vasta experiência de kickboxing em favor do brasileiro aqui. E muito disso, desse favoritismo do Damian Pinus vem em cima dessa expectativa em cima dele, pelo que ele apresentou. Mas a luta dele, a luta que ele pegou no UFC, ele parecia que todo tapa que ele dava machucava muito o adversário. Mas aí depois o adversário fez mais uma luta contra um lutador de baixíssimo nível e foi mal igual. Então a gente fica pensando, quanto disso será então que era o Damian Pinus fazendo e quanto era o adversário dele se totalmente desqualificado para lutar nesse nível. Eu acho que aqui é uma luta bem bacana, é uma luta bem apropriada para o Damian Pinus. Se ele tiver um jogo um pouco mais completo que eu ainda não vi, ele deveria optar por fazer pelo menos um pouco de wrestling e colocar essa luta para baixo, só porque o Cezinha é extremamente vulnerável a isso. O meu palpite ainda vai ficar com o Damian Pinus, super atlético, grande poder de nocaute, muita envergadura, mas é uma luta complicada. Sabe, é um kickboxer lutando contra outro kickboxer que é um cara extremamente experiente, que é um cara que já competiu no alto nível dentro do kickboxing, já tem algumas lutas no UFC, já passou por momentos difíceis e até o momento ele perdeu para adversários que não fizeram esse jogo contra ele, sabe? Se o Damian Pinus conseguir, sei lá, um nocaute súbito em cima do Cezinha, aí é pra gente ficar de olho. Meu palpite vai ficar nele, luta complicada. Certo. E depois vamos ter a Tracy Cortez enfrentando a Wen Kong, né? Um duelo entre Estados Unidos e China nesse evento. E aí, Barbie, o favoritismo nas casas de apostas não tá claro, né? Tem algumas ali que estão até empatado, mas em outras levemente para Wen Kong. O que tu acha? A luta é equilibrada mesmo? Luta interessante aqui, é um casamento de estilos de uma grappler contra uma trocadora, sendo que a Tracy Cortez ela melhorou muito em termos de trocação, muito mesmo, inclusive na minha opinião estava vencendo a Erin Blanchfield antes de tentar ali a queda, acabar caindo por baixo e ser finalizado. Tipo, mérito da Blanchfield, com toda a certeza, mas o que eu quero dizer aqui é que a Tracy Cortez vem demonstrando um nível de trocação muito melhor do que ela vinha mostrando no início da carreira dela. Não que eu acho que esse vai ser o plano de jogo, e não deveria ser mesmo. A Wen Kong é uma das melhores kickboxers que a gente tem dentro do UFC, mas até o momento ela se mostrou extremamente unidimensional no quesito. Teve problemas para parar as quedas das adversárias, mesmo que não tenha tido muitos problemas em lidar com um jogo de solo por si só. A última luta dela com a Eduarda Moura, eu estava apostando na Eduarda, que conseguiu aí algumas quedas, conseguiu um certo controle posicional, mas não conseguiu pontuar muito, acabou deixando a adversária, mesmo com um volume menor, conseguir mais golpes. Para essa luta aqui, eu realmente acho que a Tracy Cortez tem um nível muito bom de wrestling, muito forte fisicamente também, bom jogo de solo, bom cardio. Eu acho que aqui a Wen Kong, o que ela peca muito é que ela tem um bom volume de golpes, tem bons chutes baixos, alta para a categoria, bem longa, mas ela não tem muito poder de definição, mesmo que ela tenha conseguido alguns knockdowns aí dentro do UFC, não tem muito poder. E eu acho que contra um adversário que se defende de forma razoável e consegue atacar com o jogo de grappling, isso aqui vai aparecer bastante, sabe? O meu palpite aqui vai ficar com a Tracy Cortez. É uma lutadora mais completa, é uma lutadora que vai saber explorar as falhas da adversária e não coloco fé na Wen Kong de ter a capacidade de se diferenciar da Tracy Cortez a ponto de compensar a desvantagem de grappling que ela vai ter ao longo de 3 rounds. Meu palpite fica com a Tracy. Muito bem, e depois vamos ter o Luke Riley enfrentando o Kai Kamaka, inglês contra o americano, favoritismo está com o inglês, luta pelo peso pena,
O Luke, uma promessa, o Kai Kamaka já lutou no UFC, aí foi demitido, voltou agora recentemente. E aí, Barbie, o inglês é realmente o melhor lutador? Luta muito bacana e, honestamente falando, essa aqui deveria ser uma das lutas que você, ouvinte, deveria estar mais prestando atenção no card inteiro, porque é uma luta que vai ser trocação frenética a todo momento. Kai Kamaka, um dos lutadores que eu mais curto acompanhar, um cara que, bom, não vai chegar longe, não vai chegar no nível mais alto, já está na sua segunda passagem pelo UFC, venceu aqui o Dakota Hope numa luta que foi uma lutaça, alto nível, alto volume, grandes momentos de trocação, um grande volume pelos dois lutadores, clinch também, trabalho de joelhadas, cotoveladas, golpes no corpo, foi tudo muito bacana, muitas combinações para os dois lados, mas assim, o Kai Kamaka tem um teto muito claro, e ele está aí vindo para testar o teto do Luke Riley também, que estreou no UFC, já está com 2 vitórias consecutivas, mostrando aí versatilidade na trocação, um boxe bacana, uma movimentação legal, boa movimentação de cabeça, não tem a melhor das defesas, assim, quando o adversário manda uma combinação um pouco mais longa, em geral pega ele, mas está se mostrando diferenciado também em termos de manter esse ritmo, dessa movimentação, dessa consistência e trabalhar de uma forma muito regrada ao longo de 3 rounds. Eu acho que essa aqui é uma luta muito interessante nesse sentido. O Kai Kamaka está lutando fora do que, para mim, é a melhor categoria dele, que é o peso galo, está lutando aqui no peso pena. Então, o Luke Riley aparece como favorito e deveria ser mesmo. Eu acho que existe aqui a diferença da capacidade atlética, que o Kai Kamaka sempre baixa nesse teto. Porque ele é um cara que aparenta ser extremamente forte, aparenta ser extremamente rápido, mas ele não tolera pancada muito bem, e ele não tem um poder de nocaute diferenciado também. Então, sempre que ele entra nessas disputas contra caras que conseguem se equiparar a ele na trocação, ele acaba levando a pior. Foi muito o que aconteceu contra o Dakota Hope. Eu tenho que lidar com um cara que tá me batendo e me machucando muito mais do que eu consigo machucar ele. E eu acho que essa aqui vai ser uma luta que a movimentação do Luke Riley de conseguir circular ao redor do adversário, criando ângulos, vai causar muitos problemas para o Kai, porque ele não tem muita velocidade para acompanhar esse tipo de coisa. É um cara muito disciplinado defensivamente, mas que ao mesmo tempo pode ser atingido porque deixa uma guarda muito estática. Então o meu palpite aqui vai ficar com o Luke Riley, é uma das lutas que eu estou mais ansioso para assistir, acho que vai ser uma lutaça. Muito bem, e depois vamos ter mais uma lutaça também, hein, Barbie? Cody Garbrandt contra Adrian Yanez. Cody já é bem experiente, 35 anos, mas vem de vitória contra o Xiaolong. E o Adrian Yanez, uma promessa que mostrou que tem um teto, mas é um lutador de alto nível, né? E é o favorito nas casas de aposta, favoritismo bem grande pro Adrian. O que tu acha, Barbie? Teremos uma grande luta e o Adrian é o favorito bem grande mesmo? Eu acho que o Adrian é super favorito para essa luta, super favorito mesmo. Eu acho que ele tá vindo de uma excelente performance aqui contra o Ricky Simon, que foi uma luta que ele lutou também de uma forma muito cerebral, colocando bons jabs no adversário, controlando bem a distância, contra-golpeando só quando ele sabia que a oportunidade apareceria. E, tipo assim, na minha opinião, ele ganhou aquela luta muito claramente. Esse resultado foi muito, muito incorreto. Achei que ele fez uma luta muito bacana mesmo, o Adrian Yanez. E, em contraponto, o Cody Garbrandt está vindo de uma performance chula, né? Tá vindo de uma performance terrível contra o Xiaolong. Eu sei que tá vindo de vitória, mas a vitória aqui só no cartel, porque só no cartel também é sacanagem. Claro que vitória é no cartel, mas Xiaolong perdeu 2 pontos por falta dentro da luta, e na minha opinião, mesmo tendo perdido 2 pontos, ele deveria ter ganhado a luta, sabe? Eu pontuei todos os rounds para o Xiaolong, alguns juízes que pontuou, os juízes pontuaram 1 round para o Cody Garbrandt, e foi até interessante ver isso, né? Porque ele ganha 1 round, e depois que o adversário perdeu 2 pontos, o Garbrandt desistiu de lutar. Então ele deixou pra lá, falou assim, já ganhei 1 round dessa luta de 3 e você perdeu 2 pontos sozinho. Foi mais uma questão do Xiaolong implodir que qualquer outra coisa. Eu acho que o Cody Garbrandt, nessa altura do campeonato, ele luta de uma forma extremamente assustada. É um cara que não quer apanhar, mas que não está conseguindo acompanhar a velocidade dos adversários. Ele mesmo ainda é um cara muito rápido, só que os reflexos dele já não são os mesmos. A movimentação de cabeça dele, que já era uma coisa inconsistente, parou de aparecer, tá levando a pior no clinch. Eu acho que nessa luta aqui é um
confronto de boxeadores, onde o Adrian Yanez, muito diferente do Xiaolong, é um cara correto, bicho. Ele tem boa guarda, ele tem bons golpes no corpo, eu falei muito a respeito disso, esse é um card bom para lutadores que batem no corpo. Adrian Yanez com bons jabs, com bom senso de distância, bom olho para contragolpes, eu acho que ele vai jantar o Cody Garbrandt. Eu acho que realmente que aqui é uma luta que existe uma diferença muito clara de nível, onde é o jogo dos dois, sabe? Os dois fazem uma coisa boa e, na minha opinião, o Adrian Yanez é tranquilamente superior nesse aspecto. Então, meu palpite vai ficar com ele. Ok, e depois vamos ter o Gable Stevenson estreando no UFC, ele que é um dos grandes wrestlers da geração dele aí, peso pesado contra o Elisha Ellison. Barbie, pelo que eu vi nas casas de apostas, se o Elisha vencer, vai ser a maior zebra da história do UFC. Tá pagando coisa de 14 em algumas casas. A maior zebra que eu vi até hoje foi a da Shayna Dobson, pagando 10,50 contra a Maria Agapova, que ela acabou vencendo, né? Em termos de odds, pelo menos eu nunca vi algo parecido. Existe uma chance disso acontecer? Meloto, milagres acontecem e eu sei que você, como nosso querido amigo Micoloto, vai apostar no Elisha Ellison no campo minado. Todos sabemos que é verdade. Não minta pra mim. Vai depender do que tu me disser agora. Cara, o milagre é um milagre, né? Aí, tipo assim, o Gable Stevenson tá começando a carreira dele de MMA, tem 3 lutas, mas, cara, a gente já tá vendo aí com o Josh Rocket que você ter uma base de wrestling e uma certa capacidade atlética já é muito mais do que o suficiente para te levar muito longe na categoria dos pesos pesados. E o Gable Stevenson, ele é muito mais do que isso, sabe? É um dos melhores wrestlers que apareceram nos pesos pesados nos últimos tempos, no mundo, sabe? Em questão de capacidade atlética, você não encontra muitos pesados melhores do que ele, não. Você realmente não encontra. É um cara que já demonstrou aí um poder de nocaute, muita velocidade nas mãos, obviamente o wrestler do mais alto nível possível. Senhoras e senhores, esse aqui é o mais alto nível possível de wrestling. Você pode não gostar do Gable Stevenson, e eu particularmente não gosto também. Já tô começando mal, né? Já tô começando com... Já ganhou o primeiro hater no MMA. Cara, mas é porque ele só entrou pro MMA porque a carreira dele de pro wrestling deu errado por conta de coisas extra-ring, né? Extra-octógono também, acusação de estupro. É uma parada difícil aqui. É uma parada difícil você apoiar. Mas é um dos melhores wrestlers que a gente já viu nos pesos pesados dentro do MMA. Tranquilamente. Possivelmente o melhor. Sendo bem sincero, já ganhou Jogos Olímpicos, já ganhou Pan-Americanos, ganhou todos os títulos que podia ganhar, com tranquilidade, assim, múltiplas vezes, inclusive. Então, para essa luta aqui, cara, eles realmente estão dando a carne assada. Elisha Ellison tem uma luta dentro do evento que ele foi atropelado pelo Brando Peritic, não conseguiu mostrar muita coisa, realmente acho que ele não tem nada a entregar aqui, é um cara que não tem uma boa trocação, não tem wrestling para resistir, é meio que só para ver como é que o Gable Stevenson se porta sobre as luzes do octógono mais famoso do mundo mesmo, porque não é uma luta competitiva, e nem deveria ser, sendo bem sincero, o UFC tá contratando um cara que tem 3 lutas de MMA, eu entendo que eles querem e tranquilo, sabe? O Gable Stevenson ainda tem 26 anos, é um cara extremamente jovem para a categoria dos pesos pesados, eles vão querer criar esse cara. Mas, assim, é uma luta sem competitividade, é uma luta que, a não ser que um milagre aconteça mesmo, porque até é engraçado que uma luta do Gable Stevenson fora do UFC, ele já tomou um chute na cabeça que ele nem balançou. Então você ainda fica pensando, pô, o cara ainda tem queixo, mas que tristeza. Enfim. Vai passar o caminhão na aposta do Meloto, no garoto do Meloto, Elisha Ellison. Vai apanhar demais o Elisha, viu, Meloto? Infelizmente é isso. Eu já vislumbro um sonho do UFC nesse momento, que é fazer Gable Stevenson contra Josh Rocket pelo cinturão daqui uns 2-3 anos. Eu acho que eles treinam juntos, não treinam, não? Ah, não sei. Mas se isso for um empecilho, né? Aí é Sterling e Merab parte 2. E para encerrar o card preliminar, a gente vai ter o Robert Whittaker contra Nikita Krylov, gente. O Robert subindo de categoria, após maus resultados aí no peso médio, resolveu subir de vez. E ele é zebra, né? Ele é zebra na casa de apostas. O que tu acha, Barbie? É isso mesmo? As casas estão mostrando a realidade?
Assim, cara, eu entendo a falta de confiança das casas de aposta. O Whittaker definitivamente não tá no seu melhor. Acho que essa última luta contra o Renier de Hiller já provou isso bastante. Ele teve seus momentos, teve bons momentos, mas tomou quedas, tomou atraso na trocação, sentiu bastante o cardio contra um oponente que estava atacando com muitas joelhadas. E contra um oponente também estava se cansando nesse processo, sabe? É muito claro que o Whittaker não está no seu melhor e é por isso que essa subida de categoria está vindo, porque ele acha que o corte de peso é o que está influenciando. O problema aqui para mim é que o Whittaker nunca foi nenhum peso médio muito grande. Então, subindo de categoria já vai começar contra um cara que é enorme para a categoria dos meio pesados, sabe? Que é o Nikita Krylov. É um cara que já está aí no UFC há muito tempo, já enfrentou alto nível de lutadores. Essa luta aqui, eu vou dizer que eu acho que de um ponto de vista técnico, eu acho que o Whittaker tem muitas boas chances aqui. Eu gostaria de ver ele adequar o jab dele para enfrentar um oponente muito maior e começar a trabalhar mais golpes no corpo, sabe? Trabalhar mais esse jab em linha no corpo do adversário, não tentar ficar muito caçando a cabeça do Krylov, que por ser super alto já vai ser um alvo bem complicado nesse aspecto. Mas o Krylov é um cara que se impacienta bastante quando os adversários conseguem circular e conseguem trabalhar com ele, pontuando adequadamente. Foi assim o nocaute dele contra o Dominic Reyes. Krylov tá vindo aí de uma performance bem bacana contra o Modestas Bukauskas, que ele conseguiu levar melhor nos 3 rounds e conseguiu um nocaute aí nos últimos 30 segundos. O Bukauskas, na minha opinião, foi extremamente paciente de uma forma ruim, né? Ele estava tentando circular, ele estava tentando pontuar, enquanto o Krylov estava conseguindo machucar ele bastante com chutes baixos, chutes médios, que vão ser uma arma boa para ele contra o Whittaker. Porque eu tô falando aqui dessa questão do jab e tentar plantar a isca para o Krylov atacar ele de forma impensada, mas ele vai ter a desvantagem de envergadura, a desvantagem de altura contra um oponente que chuta muitíssimo bem. O Whittaker também, quero ver como é que os chutes dele vão aparecer nessa luta. Talvez a ideia para ele seja realmente utilizar essa base que ele tem mais de karateca para tentar explodir, trabalhar uma combinação e sair da distância, mas é uma luta complicada para ele, é uma luta bem difícil mesmo. O meu palpite vai ficar aqui com o Robert Whittaker, eu acho que, mais porque eu acho que o Krylov é um cara que não entrega uma consistência em termos de performance. Eu acho que ele é um cara vulnerável defensivamente, eu acho que ele é um cara que não tem os melhores reflexos a nível de contragolpes. Se o oponente consegue, de uma forma consistente, encurtar a distância, ele acaba cedendo, e também é um cara impaciente. Eu acho que ele precisa muito que esse jogo de chutes dele funcione, para que ele consiga funcionar como lutador, e nessa luta em particular, não acho que ele teria o wrestling para recorrer, caso as coisas deem errado. É uma luta difícil pro Whittaker, ainda mais subindo de categoria, mas eu acho que ele é tranquilamente o melhor lutador entre os dois. Meu palpite vai ficar com ele. Bom, muito bem, estou de volta aqui para dizer para vocês que o card principal desse UFC 329 está programado para começar às 22 horas. Então não perca, ajuste o seu reloginho, porque a primeira luta desse card é divertidíssima. Que luta divertida, hein, Meloto? Que luta divertida, hein, Barbie? King Green, que eu passei a chamar de King Green depois que ele me deu bons pontos no campo combinado ano passado. Tá? Eu dou uma palmatória. Ok? Ainda acho ridículo o cara mandar um nome de Bob para King. Vai faltar terapia na vida de um ser humano assim lá na Conchinchina. Mas passei a chamá-lo de King Green. Contra Terence McKinney, a maior vaca louca da história do MMA. Entra pra matar ou pra morrer. Barbie, quero saber o seguinte: Terence McKinney vai matar ou vai morrer? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão que aparece em toda luta do Terence McKinney. Ele vai matar em 30 segundos ou ele vai morrer em 2 minutos, sabe? E para essa luta em particular, cara, é duro aqui. Porque o que eu vou falar é que o Bob Green e o King Green, né? Ele tem um estilo extremamente defensivo, um cara com um dos poucos caras que faz o shoulder roll de forma efetiva dentro do MMA, mas esse é um estilo que é particularmente vulnerável a chutes. Inclusive, a ideia aqui é que sempre que você vê um cara que movimenta bastante a cabeça e você ataca ele com chutes altos, ele tem a opção de ou parar de movimentar a cabeça ou de abaixar direto numa das suas caneladas e morrer, sabe? Então eu acho que essa aqui que é a pergunta que o Terence McKinney vai fazer para o King Green nos primeiros 30 segundos de luta. E aí, se as habilidades defensivas do King Green deixarem que ele passe desses primeiros 30 segundos contra um cara extremamente explosivo, extremamente poderoso, definidor, como é o McKinney,
aí é uma luta tranquilíssima para ele. E o meu palpite é que vai acontecer. Porque assim, eu sei que eu falei isso aqui a respeito da forma de você fazer um cara parar de movimentar a cabeça, mas também é uma coisa meio óbvia quando você vai lutar com o Terrence McKinney, que é isso que ele vai fazer, né? Eu espero que pelo menos o Ken Green ele já esteja mais habituado a lidar contra caras tentando chutar a cabeça dele enquanto ele faz esse tipo de movimentação, porque ele vem fazendo ao longo de toda a carreira. É um alvo claro. É um alvo que está sempre ali, sabe? E o que vai acontecer no início da luta o primeiro minuto, o Ken Green vai ser encurralado. Ele vai ser chutado. E aí ele talvez vá cair, o meu palpite é que não vai cair. E aí ele vai melhorar na luta, porque ele tem fundamentos de botas superiores, um cardio superior, grande volume, ótima precisão, além de ser um cara chato que vai com certeza tirar o McKinney do sério com facilidade. E também um grappler muito melhor do que a expectativa. Então o meu palpite aqui vai ficar com o Ken Green para mais uma vitória. Eu honestamente não gosto muito do McKinney, mesmo que ele seja um lutador espetacular, a impressão que dá é que sempre assim, pô, bicho, você só tá explodindo em 30 segundos lutadores que são melhores do que você, mais interessantes do que você. Eu não quero te ver tentando fazer essa mesma coisa e morrendo em 2 minutos no alto nível, porque é sempre a mesma coisa. Eu prefiro ver lutadores melhores fazendo melhores com jogos que são mais diversos. Matar e morrer em 30 segundos não é pra mim. Meu palpite vai no Ken Green. E a próxima luta, aí uma luta de altíssimo nível, né, Barbie? Peso mosca. Brandon Royval, número 4 da categoria, enfrentando Lonar Kavanagh, número 6, Estados Unidos contra Inglaterra, favoritismo tá com o inglês. E aí, Barbie, a promessa inglesa, que agora já se tornou uma realidade, vai superar mesmo um cara que é um top contender aí, legítimo um cara que ele fincou uma bandeira lá no top 5 e não ia sair mais a princípio. Vai sair agora? Cara, essa é uma luta bem bacana, uma luta bem difícil para os dois. Acho que em questão de casamento de estilos, ela é interessantíssima também, né? Porque o Loner, o que a gente tem dele, principalmente, a gente entrou nessa última luta dele com a expectativa que ele ia se dar mal, né? Enfrentando o Brandon Moreno, dando um salto súbito de nível, pegando a luta de última hora no México, já tendo apresentado problema de cardio. E o Kavanagh teve a melhor performance que ele teve na carreira, ótimos chutes, ótimas combinações, se movimentando constantemente. Uma coisa que eu não gostei nessa luta, porém, é que ele se deixou encurralar muitas vezes, se deixou travar no clinch muitas vezes. Eu acho que é um cara que, assim, ele tava com receio dele ter que sustentar no gás 5 rounds. E aí, quando ele tinha a oportunidade de fazer a luta baixar um pouco o ritmo, ele aproveitava essa oportunidade. Não tô nem dizendo que ele tá errado em fazer isso, mas é algo que a gente... que me deixa um pouco pensativo e até mesmo um pouco receoso, que talvez o cardio dele, mesmo que ele tenha feito essa lutaça ao longo de 5 rounds, talvez o cardio dele ainda não esteja lá, sabe? Ainda não esteja completamente preparado. E ele tá enfrentando um cara que vive e morre através de cardio. O Brandon Royval não tem grande poder de nocaute, ele é um cara de volume excepcional, um tanque de gás excepcional, uma frequência de golpes também, um queixo muito sólido. Tá vindo aí de um nocaute que ele recebeu, que foi tipo, acho que o segundo nocaute que ele recebeu na carreira, o primeiro, ou pelo menos na carreira dele dentro do UFC, o primeiro sendo contra o próprio Brandon Moreno, uma luta que ele quebrou o braço, e ele venceu o Brandon Moreno já numa revanche. Mas tipo assim, até o momento, as lutas do Royval têm sido muito... Você talvez tenha mais técnica do que eu, mas você aguenta a pressão, aguenta esse volume. A luta dele contra o Joshua Van, atual campeão da categoria, bicho, foram 419 golpes desferidos pelos dois lutadores ao longo de 3 rounds. 15 minutos, é uma quantidade absurda de golpes. E o Kavanagh não é um cara que sustenta esse volume, não. Ele não chegou nem na metade disso na luta contra o Brandon Moreno, que era uma luta que ele tinha uma vantagem clara, ele estava dominando a trocação, dominando a distância. Então aqui para mim é aquela coisa que eu falo bastante, que ele tem que machucar o cara do volume antes que o cara do volume comece a andar para frente sem receio, que ele comece a criar mais momentos de trocação, sabendo que a exaustão vai começar a pegar. O meu palpite aqui vai ficar com o Loner Kavanagh. Acho que essa última performance dele foi impressionante, e ele é um lutador muito impressionante, mas é um casamento complicado para ele.
Eu acho que o Royval, nessa altura do campeonato, o queixo dele já está começando aos poucos a ceder. Eu acho que ele não vai se dispor tanto a entrar no mesmo número de guerras, mas essa é uma luta que ele só consegue vencer se ele se propor a tomar pancada. Ele não tem a velocidade, ele não tem o poder, ele não tem a técnica de kickboxing para vencer uma luta comedida contra o Lonier Kavanagh. E é por esses motivos que eu estou indo no inglês. Posso dizer que o Lonier Kavanagh é um dos queridos desse podcast, né? Um dos que a gente falou dele logo antes de ele estrear no UFC, a gente já tava falando que ele poderia ser um top no futuro. Eu lembro disso, que ele lutou no Contender. Mas é isso. Vamos lá, então. Depois a gente vai ter uma lutaça também. Esse card principal tá muito bom. Corey Sandhagen, número 4 do peso galo, contra o Mário Bautista, número 7. É uma revanche, né, Barbie? Pelo que eu vi, o Corey Sandhagen venceu a primeira luta. E aí? A tendência é que socorra de novo? A primeira luta entre eles foi a estreia do Mário Bautista dentro do evento, que eu acho que, assim, essa luta vai ser muito diferente dessa primeira, porque os dois são lutadores muito diferentes do que eles eram. Não no sentido que, assim, claro que existe muita progressão, existiu muita evolução, mas também a forma que eles lutam mudou muito. E eu não digo isso nem necessariamente para melhor, porque o Corey Sandhagen, nessa época, quando ele entrava no octógono, ele era um tornado ofensivo, né? Um cara que atacava o tempo todo, que golpeava de vários ângulos diferentes, que tentava combinações, e ele foi se tornando um cara mais comedido, mais dependente de controle de distância, de bons jabs, de criação de ângulos, de movimentação defensiva mesmo, ao longo da carreira dele. Eu não sei se essa foi a melhor mudança do mundo, mas é lá que a gente está. Então você vê, por exemplo, que ele perdeu essa luta dele contra o Umar Nurmagomedov muito através disso. A impressão que dava é que ele não conseguia puxar o gatilho, mesmo que ele conseguisse defender todas as quedas, faltou aí a agressividade, que era uma coisa que sobrava para ele em início de carreira. E essa primeira luta dele contra o Mário Bautista, cara, ele acertou uma joelhada voadora na cara do Mário, seguiu, tomou uma queda, e quando ele tomou essa queda, ele conseguiu a finalização. Foi uma coisa realmente incrível de se assistir. E o Mário também se tornou um outro lutador, né? Um cara com muito cardio, boa trocação, um bom volume de golpes, um grappling excelente, que na última luta passou o caminhão em cima do Vinicius Hot Dog sem muitos problemas. Essa aqui a perspectiva é muito assim, quanto será que o Sandhagen ainda tem a queimar? Porque ele fez uma disputa de cinturão que ele foi muitíssimo bem contra o Merab Dvalishvili, perdeu claramente, mas eu achei que ele foi muito bem nessa luta, porém ele também tomou atraso até em pé, sabe? Ele ganhou um round, ganhou talvez até 2 rounds. O próprio Merab falou, pô, você me pegou naquela hora lá. E ele conseguiu lidar muito bem com o wrestling, mesmo sendo quedado repetidas vezes, não deixou o Merab estabilizar em momento algum, conseguiu se levantar o tempo todo, mas ele também sentiu em pé, não conseguiu apertar quando ele tinha vantagem em termos de trocação, dependeu muito de um controle a longo prazo, que é uma coisa que eu acho muito difícil, sabe? Contra o Bautista, eu acho que é até interessante a forma que eles lutam nessa altura do campeonato, porque o Bautista vai querer entrar mais em quedas. É uma parte do jogo dele, é uma coisa que ele confia muito, a velocidade que ele pega as costas é uma coisa incrível, ele tem boas finalizações de lá também, mas o Sandhagen tem lidado com alguns dos melhores grapplers da categoria e ele não fez feio em termos de grappling. Eu acho que ele tá, mesmo que eu questione um pouco o nível dele na trocação atualmente, da forma que ele luta, eu acho que em termos de wrestling ele tá no seu melhor, sabe? Defendendo quedas muito bem, conseguindo se levantar muito bem, conseguindo quebrar os clinches. Eu acho que com certeza a questão de força física vai ser um problema aqui, mas eu enxergo o Sandhagen conseguindo levar melhor nessas interações de grappling. O problema para mim é se ele vai conseguir puxar o gatilho, porque eu confio nele como sendo o melhor trocador entre os dois, como tendo melhores golpes de distância, melhores chutes, mais poder, mais variedade. O meu palpite vai ficar com o Corey Sandhagen, acho que é uma luta bem mais parelha, bem mais equilibrada do que foi a primeira, mas eu acho que por ele ser capaz de vetar essa vantagem de grappling que o Bautista poderia ter, por ser muito capaz, pelo Sandhagen ser capaz de impedir as quedas ou se levantar com facilidade quando quedado, eu acho que ele vai eventualmente conseguir controlar essa luta e vencer pelo menos 2 rounds. O meu palpite vai ficar com o Corey Sandhagen. Muito bem. E agora o Come Event, né, Barbie? Benoit Saint-Denis contra Perry Pimblett, número 5 dos leves contra o número 6. Bom, o UFC alçou o Perry Pimblett a uma disputa de cinturão interino que não deu certo. Ele chegou lá agora tá
tá no ranking ali na elite, né? Virou refém disso agora, vai ter que começar a enfrentar agora só cara do ranking, só do top 10. E aí, Barbie, ele não é o favorito nas casas de apostas. O que tu acha dessa luta? Cara, lutaça, acho que é uma luta, inclusive, muito bem casada. O Benoit Saint-Denis, ele teve aí seus tropeços no UFC, perdeu pro Poirier, depois perdeu pro Moicano em uma luta que ele era super favorito, mas desde então, ele vem tendo performances bem bacanas, venceu o Maurice Ruff, atual top 10 da categoria, venceu o Beneil Dariush em 30 segundos, depois venceu o Dan Hooker, mas assim, ele também se mostrou vulnerável a algumas coisas nessas lutas, sabe? Porque ele é um trocador, um cara de muita pressão, canhoto, bons chutes médios, bons chutes altos, ataca com pressão, tentando colocar a força física dele para jogo, para conseguir quedar o adversário, trabalhar por cima com ground and pound, trabalhar as finalizações. É um cara muito bom em jogo de solo, muito bom mesmo, mas se as quedas não acontecem com tanta facilidade, ele toma uma pressão ali do adversário que fica complicado aí para ele. Essa luta dele contra o Dan Hooker, inclusive, o Dan Hooker meio que conseguiu entregar aquela luta, mas ele estava indo muitíssimo bem. Ele estava indo muito bem ao longo de 2 rounds ali. E o Paddy Pimblett, cara, é um cara esquisito no sentido que eu achei que ele desempenhou muito bem contra o Gaethje. Eu estava apostando nele, achei que ele tomou uma surra, mas desempenhou bem, no sentido que ele estava conseguindo ler muito bem o que o Gaethje estava tentando fazer. Só que ele tem fundamentos de boxe, de trocação tão risíveis, que era uma coisa que acabava não fazendo muita diferença, sabe? Ele sempre troca com um queixo super alto, ele não tem uma movimentação de cabeça, não tem uma defesa boa da média para curta distância, ele tem um queixo absurdo, sabe? Tomou 40 knockdowns ali e não foi nocauteado, mas fora isso, ele tomou muito dano e não conseguiu realmente estabelecer um jogo que conseguisse fazer ele voltar na luta. Ele não tem uma grande ameaça de quedas. O que ele vem desenvolvendo para ser o jogo dele é mais uma questão de lidar com oponentes menores através de joelhadas de encontro, chutes baixos da distância, e aí quando o adversário se complica muito tentando entrar, aí se a luta for pro chão, vantagem para ele, né? É um cara enorme para a categoria, é um cara super forte. Então, para essa luta, o casamento estilístico é uma coisa interessante, porque um gosta de pressionar, o outro gosta de ser pressionado. Ou melhor, eu não sei nem se o Paddy Pimblett gosta, mas é como ele joga, é como ele atua. Eu acho que aqui o Paddy Pimblett está encontrando um dos poucos caras que não vai ter muito receio de levar ele para o chão e tentar trabalhar por cima. Porque o Pimblett é muito bom por baixo, tem ótimas finalizações, ótimas raspagens, e se ele cair por cima, bicho, ele pesa muito bem, tem um ótimo ground and pound, mas e o Benoit Saint-Denis também faz isso muito bem. E é meio por isso que eu acho que ele está sendo favorito nessa luta, porque ele vai conseguir pressionar e ele vai ser um cara que não vai pressionar e tentar ficar na distância, talvez sendo vítima dos uppercuts do Pimblett, dos ganchos dele. É um cara que, apesar de bater tudo errado, ainda bate pesado. Mas o Saint-Denis vai tentar colocar essa luta para baixo e trabalhar por cima. E se ele conseguir fazer isso efetivamente por um round que seja, eu acho que isso abre muito caminho para ele. Porque o Pimblett, não vejo ele com a defesa de quedas para parar as quedas, então ele vai ter que conseguir uma raspagem, conseguir uma finalização, conseguir fazer com que o Saint-Denis não faça esse jogo com frequência, sabe? Tipo, eu não posso deixar esse cara achar que ele vai me quedar sempre que ele precisar. Mas é meio que isso que eu tô contando que vai acontecer nessa luta, que o Saint-Denis vai empurrar o Pimblett, que tá super feliz jogando de costas para a grade, colocar a luta para baixo, trabalhar por cima e ganhar dessa forma. Então, meu palpite vai ficar com o Benoit Saint-Denis. Acho que essa aqui é uma luta que pode ter bastante surpresa, sabe? O Pimblett é a essência de um lutador que treina mal. Porque você vê que ele tem mais consciência e mais ideias do que o nível real dele, os fundamentos técnicos dele, deveriam dar para ele. Bom, e aí chegamos na luta principal. Conor McGregor, de volta 5 anos depois, versus Max Holloway. Uma reedição, uma revanche de uma luta já vencida pelo McGregor. Há quantos anos, Meloto? Faz 13 anos. Foi em 2013 essa luta. Muita coisa mudou de lá para cá, hein? Quem é este Max Holloway? Quem é esse Conor McGregor? O Barbie vai explicar. Barbie, começando pelo corner azul, que há de ser, claro, Max Holloway, né? Não é uma luta que vale cinturão, não tem desafiante, mas vamos começar por ele, que é muito favorito nas casas de apostas. Esse favoritismo vem caindo, a gente já falou isso aqui, mas ainda é grande.
Quem é este Max Holloway? Já não é mais um garoto, já não é mais invencível, já não é mais inocauteável. Conta um pouco pra gente quem você imagina é esse Max Holloway lutando numa categoria que nunca lutou, que vai entrar no Octagon esse sábado para pegar a lenda. Assim, eu acho até interessante que você começou falando do Max Holloway não ser invencível, porque quando o Max Holloway pegou o Conor na primeira luta entre eles, ele tinha, acho que, 21 anos de idade, e ele estava vindo de uma derrota, sabe? Ele estava realmente... Não, ele não era considerado essa promessa toda. Bom, exceto por mim, esse aqui é um dos poucos que eu vi a estreia dele e falei, pô, esse aqui é meu garoto demais. Mas ele estava vindo aí de performances não muito boas, sabe? Essa decisão dividida contra o Bermudes, depois entrou contra o McGregor e foi dominado. E, tipo, o que ele fez na carreira dele, claro, é uma coisa monumental. Você comentou a respeito dessa questão dele não ser mais inocauteável. Claro que o Holloway já tomou muito dano na carreira, e toda luta que ele fez nos pesos leves, desde então, tipo lutas contra o Dustin Poirier, contra o Justin Gaethje, ele tomou pelo menos um knockdown, sabe? E isso aqui sem contar o nocaute que ele tomou contra o Ilia Topuria. Fora isso, lutou aí contra o Charles Oliveira, tomou atrás até em pé, mas foi dominado em termos de jogo de solo. E por isso essa subida de categoria é uma coisa que talvez seja a única coisa que me dê real receio nessa luta, né? Porque ele já não é um peso leve grande. Inclusive, quando ele subiu de categoria, tanto para lutar contra o Poirier na segunda luta entre eles, quanto para lutar contra o Charles, a impressão que dava é que ele não fez um real ganho de peso. Porque quando você sobe de categoria, você não está querendo só parar de cortar peso, você quer ganhar músculo, você quer cortar peso mais ou menos na mesma proporção, mas ganhar músculo para poder fazer frente aos caras de lá. E aí o Holloway, a impressão que dá é que ele só não corta peso e entra, e a minha expectativa para essa luta dele na 77 é mais ou menos essa, né? Porque em março, cara, março não faz muito tempo. 4 meses atrás, ele estava lutando na categoria dos pesos leves e parecendo pequeno na frente do Charles. Claro que o Charles é um peso leve muito grande, mas é uma preocupação, né? Imagina só, você pega o Max Holloway e coloca do lado do Ian Gary. É mais ou menos a ideia de você ver um peso meio médio real e o que o Max Holloway está entregando. Mas, tirando isso, é um dos melhores jogadores que a gente viu dentro do MMA, um boxeador de alto nível, combinações mais curtas de jab direto, mas também um bom controle ali com a mão da frente, trabalhando sempre golpes retos, trabalhando golpes no corpo, e um cara que modificou muito seu estilo ao longo da carreira dele no UFC. Quando ele estava fazendo aí sua corrida para o cinturão, ele trocava muito a base, trabalhava muito chutes, inclusive a luta dele contra o Anthony Pettis é um excelente exemplo de como trabalhar chutes, e depois ele se tornou muito mais um boxeador, gostando muito mais desse estilo, valorizando muito o volume, valorizando a variedade de golpes, de socos diferentes, e também um queixo de altíssimo nível, né? Um dos maiores queixos que a gente teve aí na história do MMA, um cara que apanhou muito já, e antes dessa luta dele contra o Justin Gaethje, que aconteceu em 2024, nunca tinha nem tomado um knockdown. Desde então, as coisas meio que desandaram nesse aspecto, mas ainda um dos lutadores de mais alto nível que a gente já viu. Como falei aqui, o que me preocupa por essa luta é muito mais uma questão física do que uma questão técnica, porque o Holloway sempre teve um cardio absurdo, absorção de golpes excepcional, não muito poder de nocaute, mas uma capacidade de manter um ritmo altíssimo e de absorver dano e continuar lutando. A primeira vez que ele subiu para lutar com o Poirier, a segunda luta entre eles, o que ele tomou de dano naquele primeiro round, contra um adversário notoriamente maior, mais forte que ele, resolveu, não, eu vou brigar, vou continuar aqui, preocupa não. Foi uma coisa muito impressionante para mim e é mais disso que eu espero nesse confronto aqui, mesmo que exista uma desvantagem física. Acho que pelo nível que ele vem apresentando, mesmo que ele esteja perdendo lutas, ele está lutando no nível mais alto possível da atualidade, sabe? A vitória dele contra o Justin Gaethje 2024 não faz tanto tempo, isso aqui é contra o atual campeão da categoria dos pesos leves. Isso aqui não é pouca coisa. Ainda hoje é um dos melhores lutadores que a gente tem nas categorias mais leves. Esse é o Max Holloway. E do outro lado, Barbie, que previsão, que análise, que informação, que apuração que você tem sobre este Conor McGregor que vai voltar, e para muitas pessoas que começaram a acompanhar o MMA de poucos anos
nem tão poucos, né, de 5 anos para cá, vai ver o Conor McGregor lutar em ação pela primeira vez. Quiçá primeira e última. Quem é esse Conor? Eu mesmo não sei, meu querido amigo Rampazzo, porque é impossível dizer. O cara, como a gente já falou anteriormente, saiu do esporte fazem 5 anos. Faz 5 anos! Faz 5 anos! Oh! Eu eduquei alguém! Ele educou! Ele educou! Ele educou! Faz 5 anos que Conor McGregor não luta, não pisa no octógono. A última vez que ele pisou no octógono, sofreu uma lesão grotesca. Pela última vez que ele pisou no octógono, ele sofreu um nocaute tremendo em cima de um adversário que ele já tinha vencido anteriormente. Muita gente comenta a respeito da mudança do estilo do Conor, que quando ele conquistou o cinturão, era um cara muito mais leve nos pés, que se valia muito mais de entradas e saídas, e se tornou muito mais puxado para o boxe, né, com uma guarda mais alta, uma base um pouco mais encurvada, e tentando entrar com mais combinações, que talvez era uma ideia dele, né, talvez ganhar do Dustin Poirier e realmente ir para o boxe e tentar fazer carreira lá. Isso foi uma possibilidade levantada na época que isso estava acontecendo. Vale constar que essa época, essa luta do Conor contra o Dustin Poirier já era tipo assim, o Conor está voltando para essa luta. Fazem 5 anos. Foi quase, hein? Faz 5 anos que isso aconteceu. E já é tempo demais. O Conor já não é nenhum menino, como já foi dito aqui. Um cara que historicamente teve problemas de cardio, um cara que historicamente precisava de um nocaute ou de dano para conseguir vencer um adversário numa luta um pouco mais longa. A luta que ele fez contra... Eu acho que ele tem 2 vitórias por decisão. Inclusive, ele só tem 2 lutas que foram para decisão, que foram exatamente contra o próprio Max Holloway e contra o Nate Diaz, na segunda luta entre eles. Essa aqui, para mim, esses são dados impressionantes, porque o Nate Diaz, cara, 5 rounds, ninguém imaginava que o Conor poderia realmente vencer uma decisão, mas ele causou tanto dano no Nate Diaz nos primeiros 2 rounds, que ele só precisava não morrer em um dos rounds, conseguir uma leve vantagem para vencer uma decisão. Foi exatamente o que ele fez. Ao contrário disso, a primeira luta dele contra o Max Holloway, ele dominou de ponta a ponta. E nessa época a gente não conseguia nem imaginar que esse cara teria algum problema em termos de cardio, sabe? Então, o que acontece com ele é que é um cara muito explosivo, é um cara que tem reflexos muito bons, que contragolpeia muitíssimo bem, é um cara que gosta de encurralar os adversários e, através de chutes, forçar os adversários a atacar, a tentarem reagir aos ataques, aos chutes dele, e com isso contragolpear com o direto de esquerda, que é definitivamente a melhor arma dele, uma das melhores armas da história do MMA, sejamos bem sinceros. E por conta dele ser um cara tão explosivo, de ser um cara de reflexos tão agudos e de estar constantemente ali com o dedo no gatilho pronto para atirar, é um cara que vai cansar. Ele ainda consegue lutar em um ritmo decente, mesmo cansado, mas o risco diminui vertiginosamente. Tanto que você vê que tanto essa luta contra o Max Holloway quanto essa luta contra o Nate Diaz passou de um certo ponto, ele não conseguia mais causar dano, não conseguia mais causar risco real ao adversário. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui, essa primeira luta contra o Max Holloway foi uma performance estranha de ambos, porque mesmo que o Conor tenha dominado de ponta a ponta, o Holloway pegou a luta de última hora e lesionou quase imediatamente. E o Conor também lesionou nessa luta e resolveu optar para o grappling, que é uma coisa que ele praticamente nunca mais fez, sabe? Voltando de categoria, de uma pausa muito grande, subindo de categoria, voltando de uma lesão, tendo que se preparar para um confronto de nível alto na idade de 37 anos, Conor parou aí com seus 32, e ele já era considerado fora do auge nessa época, para ele constar. Então, meio difícil a gente ficar esperando muito dele, porque se ainda fosse um cara que a gente estivesse acostumado a pensar que, por exemplo, Dominick Cruz, que se manteve em forma, que não voltaria se ele não acreditasse piamente que está em boas condições, o Conor, a gente imagina que é mais uma questão de orgulho do que uma questão de razão. Ele está voltando porque ele precisa disso. Ele precisa ganhar lutas, ele precisa fazer combates. Mas eu não imagino aqui que ele esteja na mesma condição que ele tinha antes, e mesmo essa condição não era das melhores.
Então, difícil aqui fazer alguma previsão de como que ele vai entrar, mas a ideia é que os sinais não são bons. Os sinais aqui, lesão, tempo parado, idade avançada, historicamente não muito bom em termos de cardio, vai mal. Barbie, é o seguinte, a partir deste momento temos uma nova inscrita aqui em Três Tapinhas. Estou falando de Karine, de Salvador, Bahia. A Karine, que é fã de MMA, que faz o verão acontecer mesmo no inverno, fã de MMA, e ela odeia o Conor McGregor. Então, por favor, meu caro amigo João Menegalibarbi, o Capitão Carisma, me diga, ou melhor, diga para a Karine como que o Conor McGregor vai perder, como ele vai perder essa luta no próximo sábado, Barbie. Karine, soldada fiel do seu capitão, vem aqui comigo, siga-me, porque eu vou dizer a verdade. O que acontecerá nesse sábado é que o Conor vai entrar, na verdade, melhor do que a expectativa, no sentido que ele vai prevalecer aí nos primeiros momentos da luta, porque ele vai estar grande, vai estar musculoso, contra um Max Holloway fraco que vai ter que lidar aqui com uma diferença de poder, diferença de força bem grande. Mas, passado o primeiro susto, Max Holloway vai começar a tomar conta da luta, vai começar a trabalhar seus jabs, vai começar a trabalhar golpes no corpo, e daí em diante vai ser só para baixo para o Conor McGregor. Ele não vai conseguir recuperar esse ritmo mais, porque ele não lembra mais o que é lutar. Faz muito tempo a última vez que isso aconteceu. Faz muito tempo mesmo, e contra um adversário que vai conseguir se manter no volume, vai conseguir se manter atacando o tempo todo, que vai trabalhar combinações, vai trabalhar o corpo, vai trabalhar a perna, se aparecer. Eu não acho que o Conor tem o que é preciso para manter um ritmo que ele ature ao longo de 5 rounds. Talvez aqui o que aconteça é que o Max não consiga um nocaute por conta de diferença física entre os dois, porque é isso, vai estar lidando com um cara maior, vai estar lidando com um cara mais forte, vai estar lidando com um cara que provavelmente bate bem mais pesado nessa categoria. Então eu acho que ele vai escolher pontuar, claro que tipo assim, pontuar de uma forma mais ofensiva, não ficar recuando, colocando jabs e esperando para ver o que o Conor vai fazer, mas também não pressionando uma vantagem para tentar buscar um nocaute a todo custo e se expor na contragolpes. Eu acho que nessa altura do campeonato o Max tem mais consciência de que o queixo dele não aguenta tudo. Mas é essa a minha expectativa para a luta, Karine. Eu acho que passado o primeiro susto, com o Conor conseguindo aí alguns contragolpes, eu acho que o timing dele não vai sustentar. Eu acho que o Holloway vai ganhar aí um 49-46, talvez 49-45. O meu palpite é esse. Maravilha, Barbie. O senhor fazendo a alegria dessas pessoas insensíveis, como é a Karine lá de Salvador, que não reconhecem a magnitude de Conor McGregor. Sabe de nada. Conor McGregor, ainda neste podcast, verdade número 6 sobre Conor McGregor. Quem traz ela sou eu. Dito isso, a verdade é que Conor McGregor será nocauteado neste sábado. Basicamente, porque nas 6 derrotas em que o Conor teve na carreira, foram 4 finalizações e 2 nocautes, incluindo a fratura para o Dustin Poirier. Ou seja, McGregor nunca perdeu na decisão, e não vai ser dessa vez. A gente sabe que o Max Holloway não finaliza ninguém. Então, eu prevejo um nocaute de Conor McGregor. Inclusive, é possível que eu esteja fazendo a Karine, com essa minha opinião, com essa verdade que eu estou trazendo, mais feliz ainda. Eu estou discordando do capitão aqui. Não acho que essa luta vai para os pontos. Vejo o McGregor sendo nocauteado como foi a sua carreira inteira nas suas derrotas, ou nocaute ou finalização. Não acho que vai ser diferente desta vez. A conferir. A última verdade, Meloto, é com você. Verdade 7 sobre Conor McGregor. Bom, a minha verdade 7, no caso a minha terceira, mas a 7 no geral, o UFC não se importa mais se o Conor McGregor vai perder. Aliás, isso é intencional para desvalorizar ele antes do contrato encerrar e ele virar um concorrente. Polêmico, porque eu acho que assim, de verdade, você acha que o Dana White vai estar torcendo por uma vitória ou por uma derrota do McGregor nesse sábado?
Eu acho que é um ganha-ganha. Mas eles podem estar com essa mentalidade também, tipo, cara, se perder, azar. Faz sentido. Porque assim, eu acho que se ele ganha, ele vai trazer muita audiência, muito dinheiro, muito prestígio para essa parceria do UFC com a Paramount, numa eventual luta contra o Justin Gaethje, contra o Makhachev, a gente já especulou, né? O Poirier disse que volta da aposentadoria para enfrentar ele de novo. Contra o Poirier, exatamente. Agora... Não, mas o Poirier quer qualquer desculpa para voltar a lutar. Tudo, o que aparecer, ele tá querendo. Enfim, e agora, se o McGregor perde, de fato, né, perde-se ainda mais um pouco do brilho, que já foi maior, né, a gente precisa dizer, e para eventuais concorrências no boxe aí, acho que você tem razão, Meloto. Acho que você trouxe um bom ponto. Só lembrando, ele tem mais 2 lutas no contrato, segundo o Ariel Helwani. Essa e mais uma. Exatamente. Muito bem, trouxemos verdades acachapantes, duras, difíceis de engolir, sobretudo para o fã do Conor McGregor, e a averiguar o que vai acontecer neste sábado. A gente sabe que o Notorious não raro tira coelhos da cartola. E vamos agora sim para o campo minado. Campo minado. Bom, é o seguinte, a minha estratégia vem dando certo. Eu tô sentindo o odor do medo do Barbie vindo lá do Canadá, aqui em São Paulo. Rampazzo está chegando. Qual que é a minha estratégia? Para quem não lembra, eu tava errando tudo. Então eu escolho um vencedor na luta, e a partir do momento que eu acho realmente que aquela pessoa vai vencer, e que eu tava indo nele, eu mudo e vou no outro. E vem dando certo. Deu Rafael Fiziev vencendo o Manuel Torres, pagando 1,83. Cheque pro Rampazzo. Eu achava que o Manuel Torres ia vencer essa luta. Meloto foi de Charles Johnson, vencendo a Su Almabaev, pagando 2,75. Meloto errou. E o Barbie foi de Javier Reis, vencendo o Canoff, pagando 1,61. Barbie errou. Finalmente o Barbie errou. Campo minado. Barbie ainda galopando lá na frente, com 10,36, abriu uma larga vantagem. Meloto ainda em segundo, com 4,61. E olha o azarão. Olha o azarão. Se eu não me engano, minha memória é horrível. Mas eu acho que é a terceira seguida que eu acerto, hein? Essa minha tática sábia. Eu tô com 3,61 na cola do Meloto. Inclusive, desta vez, quem fala primeiro sou eu. E, bom, meu palpite é Ted Pimblett pagando 2,10. Eu acho que o Ted Pimblett ganha. Logo, neste caso, eu vou de Benoit Saint-Denis, pagando 1,72. Esse é meu palpite. Meloto, você é o segundo. Qual o teu? Meu Deus. Eu vou de King Green. Eu não vou ser igual o Rampazzo ingrato aí, ó, que foi com o King Green, acho que na última vez deve ter ido de King Green, que comemorou como se fosse com a final de Copa do Mundo. E agora não tá indo nele. Traidor. Eu estou de Bob Green, King Green vencendo o Terence McKinney, pagando 2,30. Pior que eu comi bola, eu nem olhei pra essa luta, cara. É um bom palpite, Meloto. Vai lá, Barbie, qual o teu? Meu palpite vai na Tracy Cortez vencendo a Wong Kong, pagando 1,91. Senhoras e senhores, venham comigo. É senhoras e senhores que fala, não é senhores e senhores. Ó, rapaz, eu falei senhores, venham comigo. Deixa eu. Quem sabe mais? Vai, vamos ver, porque o Barbie tá tomando um atraso no Meloto aí, hein? Meloto, como sempre, você vem liderando a competição aqui contra o Barbie, 23-16. Então você escolhe lutador A ou B? Lutador B. Lutador B. Dica de 1 a 5, Meloto. 5. A dica 5 é: apenas 19% das suas vitórias foram por finalização. Ok. Dica número 3. A dica número 3 traz: é favorito
nas casas de apostas para esta luta. Dica número 4. A dica número 4 traz: esse lutador vem de derrotas, em má fase. Ok, vou falar o lutador. Meloto, eu falei só 3 dicas, você quer arriscar mesmo? Sim, exato. Então vai lá. Max Holloway. Errou. O lutador é o Robert Whittaker. Eu achei que era só do card principal. Ué, mas o Robert Whittaker tá no card principal. Não. Então, ele tá... Não. Então calma. Puta, que merda, hein? Porque ele tava no card principal pelo site do UFC. Quando ele fez o roteiro. E agora ele desceu. Mas que sitezinho, hein? Não, mas aí fudeu, cara. O azar do Meloto, sou. Eu não considerei ele. Não, Escolheu o site errado. Escolheu o site errado. Se deu mal. Otário. Tu é igual o Herbie Dean, cara. Trapaceiro. Não, peraí. O chora livre, Meloto. O chora livre. Pera um pouquinho. É o seguinte, o juiz dessa bagaça sou eu. E eu, como juiz, estou decidindo o seguinte: Meloto, se você quiser, e eu não vou achar chororô nem mimimi, se você quiser, porque de fato o site está colocando o Robert Whittaker no card preliminar aqui, agora, do UFC. Sim, nós lemos isso durante o card ali. Sim, não, o meu voto é para ser cancelado, a menos que o Meloto queira abrir mão desses pontos dessa rodada e deixar o Barbie seguir. Mas eu não sou trouxa? Já era? Essa semana não vai ter. Então não vai ter. Barbie, só vamos ver quantos pontos você faria aqui, até para nossa audiência se divertir um pouco. Mas não vai ter, porque, puta, que esse site do UFC ele estava no card principal, quando eu fiz o roteiro. É um nojo o site do UFC. Senhoras e senhores, todos sabemos aqui que o Meloto torce pra Argentina, né? Mentira. Olha só que argentinada Barbie, esse cara fez. Argentinada. Barbie, você ficou com um lutador A que não vai valer pontos, escolhe aí de 1 a 5. Vamos ver como vocês saíram. Vamos que vamos. Número 3. Número 3. Vem de 3 vitórias consecutivas. 3 vitórias consecutivas. Não. Não. Não tá valendo ponto, Barbie. Fala logo qual dica aqui que você quer. Número 4. Suas lutas, estatisticamente, tendem a ir para a decisão. Tendem a ir para a decisão. Não. Justo nessa que eu dificultei, não vai valer por causa dessa patifaria aí. A minha dúvida é qual luta do principal daí foi pro preliminar. Porque, né? Teoricamente, alguma caiu daí. King Green. Nossa, Barbie, você ia mitar, hein? O pai aqui, Meloto, que você fique com essa de aviso. Porque eu tô vindo pra te pegar, só. Acertou na segunda. Muito bom. Lamentável, não tivemos um campo minado valendo, foi café com leite. Campo minado não, perdão. Quem sabe mais valendo foi café com leite. Semana que vem eu vou escolher lutas que não vão reduzir de status durante o card. E vamos embalar esta edição de 3 tapinhas, começando pela tapinha de despedida do MMA Meloto, a Wikipédia do MMA. Chega mais, Meloto. Cara, eu decidi isso há 5 segundos atrás. Eu vou dar um tapinha nas costas do Maurício Ruffi, que tá de prontidão para lutar pelo cinturão no sábado. Aliás, cinturão não, perdão. Não vai valer cinturão a luta entre o Conor e Holloway, mas para fazer a luta principal do evento, caso precise. Ou como event. Também, é verdade. Ou seja, tapa nas costas do cara. Tá lá pra né, numa situação que não tem nenhuma garantia de que ele vai fazer isso, que ele vai lutar. Não sei nem se ele vai ganhar dinheiro por isso, só por bater o peso ou tal. Talvez sim, né? Deveria. Mas é isso. Acho que fica aqui os elogios. Bom, o meu tapinha de despedida, falo eu em segundo lugar aqui, vai ser na cara do Renato Moicano. Porque apareceu, né? Chegou para mim um vídeo que eu não tive saco de assistir até o fim, com ele metendo o pau na seleção brasileira, dizendo que o brasileiro, expandindo isso, né?
para a alma do brasileiro, que tem complexo de vira-lata, que não é vencedor, que é frágil emocionalmente, que não sabe bater pênalti, que amarela na hora H, que a gente assim... Eu acho engraçado, né? Primeiro que essas generalizações, elas por princípio sempre me incomodam. Mas alguém precisa avisar o moicano que o Brasil é pentacampeão. Acho que ele não sabe disso. Que nenhum outro país tem 5 Copas do Mundo. Onde para a tese dele? Com base nesses fatos. Como é a autoconfiança, então, do inglês? Que tem uma Copa do Mundo em 66 roubada. Como é a autoconfiança do sueco? Que jogou numa semifinal, numa final e nunca ganhou nada. Amarelaram? É isso. Barbie, qual o seu tapinha de despedida? Bom, meu tapinha de despedida com alguma frequência aqui, vai na cara do UFC. Eu acho que aqui, eu sei que esse caso aqui eu tô meio que gritando no vazio, mas eu acho que tem que ser dito aqui, que é a passividade do UFC em relação a criminosos que estão dentro do roster. Nesse caso aqui em particular, eu tô falando do próprio Conor McGregor e também do Gable Stevenson. Gable Stevenson, para quem não sabe, Gable Stevenson, ele foi acusado de estupro e o único motivo que ele não foi condenado foi porque na lei de Minnesota, que é o estado que aconteceu a acusação, existia uma questão que se você não tomou álcool forçadamente e esse álcool estava contaminado com alguma coisa para te fazer perder a noção, você essencialmente está consentindo com tudo que aconteceu. Sabe? Então é uma baixaria em termos de lei, mas de qualquer forma foi o único motivo que ele não foi condenado, porque o ato em si é bem óbvio e claro para todos os envolvidos, é aquela coisa que o advogado realmente salvou isso. E tipo, como eu falei, eu sei que eu estou gritando no vazio, porque eu não sei se eu tenho aqui a plataforma moral para falar que uma pessoa acusada de estupro não deveria competir em um esporte que é essencialmente trocar porrada com outra pessoa em uma jaula, sabe? Eu sei que o esporte passou um longo tempo aqui tentando perder esse aspecto do que é de que nós somos a barbárie, nós somos o circo romano. Mas essencialmente é isso, e quanto mais tempo passa, mais o UFC está tentando voltar para esse esquema, né? Está tentando fazer parecer muito mais o espetáculo do que o esporte em si, perdendo muito essa noção que eles tinham antes de, tipo, queremos eventualmente estar nas Olimpíadas. Hoje em dia você nem cogita mais esse tipo de coisa. O Dana White está promovendo aí o Power Slap, então ninguém mais liga para isso. Como eu falei, eu sei que eu estou gritando no vazio, mas é uma coisa triste para mim que o esporte que eu amo esteja dando palanque para esse tipo de gente. Que o Conor McGregor seja o maior nome do esporte que eu mais amo, sabe? Porque mesmo se a gente excluir a acusação de estupro, que a gente não deveria, ele tem outros casos. Existem vídeos dele agredindo pessoas, de se aproveitando da sua posição para fazer o que quer com outros. É uma coisa muito triste. É uma coisa lamentável que ele, nessa altura do campeonato, ainda possa sentar ali na frente do Ariel Helwani, que é o maior jornalista da história do esporte do MMA, e ter uma entrevista como se ele fosse uma pessoa normal, como se ele fosse uma pessoa tranquila. Aconteceram coisas na minha vida, sabe? Aquela velha coisa do John Jones, é tipo, ainda bem que eu superei todos esses obstáculos, os obstáculos que eu mesmo criei cometendo crimes. Então, o meu tapa vai na cara do UFC por ser o palanque, por promover esse tipo de gente. Eu vou falar pela terceira vez, é um grito no vazio, mas tem que ser dado. Barbie, seu grito não é no vazio, seu grito vai alcançar milhões. Aqui no YouTube, a gente sabe, o maior e melhor podcast da história do YouTube, não alcança milhões ainda, né? Alcança dezenas, mas poeticamente o seu grito vai alcançar milhões. É importante ter vozes como essa que Três Tapinhas traz, ter pontos de vistas como esse que você trouxe, colocar luz nessas coisas e nessas questões que ninguém coloca. E acho que está explicado aí a ojeriza da soteropolitana Karine ao Conor McGregor, né? Acho que o Barbie amarrou bem a história toda. A gente não pode passar pano para essas coisas mesmo. Muito bom, Barbie. E até quinta-feira que vem, Cavaleiros e Brutamontes. Donzelas e desdonzeladas. Três Tapinhas.